amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo ese lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo ese lugar. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos colocaste, tú nos uniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopla con el viento, tu avivamiento, ungido de este lugar. Sopla con el viento, tu avivamiento,
Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor àqueles que estão videologados, àqueles que estão como ouvintes, acompanhando a mais esta programação aqui, né, dia 9 de dezembro, são 1h50 nesse momento, né, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando e a paz do Senhor, irmão Israel. Aleluia, paz do Senhor, irmão Mateus, paz do Senhor a todos os jovens que estão nos assistindo. Aleluia, glória a Deus. Então estamos iniciando mais essa programação em que teremos um tempo disponível para falar da palavra de Deus em um período também de oração, né, irmãos? Aleluia, exatamente, um programa de uma forma mais devocional. Sim, sim, então é um programa, não vou dizer diferenciado, né, mas que também tem o mesmo objetivo das outras programações, né, de nós meditarmos em uma palavra, de nós interagirmos com os irmãos que estão acompanhando. Aprendemos mais da palavra de Deus, né? Sim. Sermos edificados. Glória a Deus. Então, primeiramente, antes de começar, vamos iniciar com uma oração, irmão Israel. Aleluia. Peço que o irmão comece uma oração e a gente vai apresentando, a gente vai primeiro fazer uma oração e depois a gente vai trazer uma palavra para meditarmos. Amém? Aleluia. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, nos colocamos agora, Senhor, na Tua presença, ó Pai, colocamos, Senhor, nas Tuas mãos este programa. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha nos dirigir, ó Pai, conforme aquilo que o Senhor quer falar, tanto com nós, ó Pai, quanto com o Seu povo, aleluia. Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações neste momento, Senhor, abrir a nossa mente para a Tua palavra, Senhor. E que nós venhamos a ser edificados por elas, Senhor, renovados por ela, ó Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos então continuar a programação. Nessa tarde vamos nos interagir, né, falar sobre duas passagens que nós iremos deixar para os irmãos, né? Uma passagem que no decorrer, se der tudo certo através do tempo, nós iremos meditar nessas duas passagens que, juntamente eu com o irmão Israel, nós iremos tentar, né, aleluia, trazer aquilo que o Senhor quer deixar, né, para nossas vidas, quer deixar para você que está acompanhando, você jovem, você irmão, de algum local, de algum lugar, deve ser até mesmo no intervalo do trabalho. Aleluia. Deve estar ali acompanhando, ou vendo no horário ali, viu que está no horário da programação e está aproveitando esse momento para meditar em uma palavra. E se você chegou e até mesmo ali, pegue a sua Bíblia, se você quiser, pegue a sua Bíblia para acompanhar. Certamente a palavra que nós iremos deixar aqui, ela vai trazer um efeito, né, para nossas vidas. Aleluia. Vai trazer um resultado. Certamente aquilo que a palavra do Senhor, como ela diz, ela não volta vazia, né, irmãos? Glória a Deus. Ela não volta de uma maneira diferente no sentido negativo, ela vai trazer um resultado positivo para nossas vidas. Aleluia. Que é de edificação, que vai trazer algo fundamental para nossas vidas, para deixar a nossa vida cada vez mais cheia da graça de Deus, amém? Aleluia, ela traz uma mudança boa, né? E uma coisa, irmão Mateus, que nós não podemos nos esquecer é pedir para os nossos irmãos compartilharem esta programação. Certamente, os irmãos compartilharem. Então é o objetivo, né, de você, não somente você estar acompanhando essa programação junto com a gente, mas outros irmãos estarem acompanhando. Não outros somente jovens, vocês... Né? Perdão. Pode falar. Não somente você ser abençoado, né, mas também abençoar a outros irmãos. Sim, certamente outros irmãos sairão abençoados nesta tarde. Aleluia. Então temos por aproximadamente 45 minutos. Então vamos meditar em uma palavra. Eu peço para os irmãos que estão aqui acompanhando e pegue sua Bíblia. Abrimos no livro de 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, nós estaremos lendo alguns versículos no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Aí eu peço para o irmão Israel ler do primeiro versículo
até o versículo 8. Amém. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Aleluia. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pode continuar o versículo 9 também, para fechar. Aleluia. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra que iremos iniciar é uma passagem, irmão Israel, que tem como tema aqui na Bíblia os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Aleluia. E aqui nessa passagem que o irmão leu, fala muito acerca sobre esses dois temas, que em alguma outra oportunidade eu também deixei essa palavra em uma oportunidade, num culto. Eu queria compartilhar com os irmãos, que é sobre esses dois temas aqui, que é sobre o combate e sobre sofrimento, né? Qual é o sentido do combate e o sentido do sofrimento? O sofrimento no combate, né? Uhum. Eles trazem ali um encaixe, e aqui ele fala sobre estímulos, né? Os estímulos, o que significa os estímulos, o que significa esse combate, esse estímulo de combater, esse estímulo do sentido de sofrer, como ele coloca aqui, né? E aqui ele coloca, a gente vê que, como traz aqui o tema, os estímulos no combate da fé. Então o combate, ele está mais dirigido sobre a fé, e o sofrimento, ele está dirigido mais por Cristo. E o que eu queria deixar para os irmãos, né, para nós iniciarmos, tratando sobre uma questão que a gente já tem, como aqui a própria palavra diz, que é como se fosse um soldado de Cristo. O soldado de Cristo, a gente entende que um soldado, ele tem vários objetivos, né? Quando ele é alistado, aqueles que já seguiram uma carreira, você sabe, você compreende que ele tem um objetivo até mesmo antes de iniciar, né? Um objetivo. Exatamente. E o soldado, ele deve cumprir ordens, né? Sim. Não é ele que decide o que fazer. Certamente. E aqui a palavra do Senhor fala nesse sentido, né? Sobre o nosso... Esse termo, né, alistamento, não somente ele fala aqui alistamento diretamente, mas ele fala arregimentar, o arregimentado, né, que traz esse termo de alistamento, convocado. E aqui ele fala sobre essa questão de combate. E a gente sabe, né, o sentido em que quando o soldado ele entra, ele tem os objetivos, ele tem uma preparação para a guerra, né? Ele tem uma preparação que é o resultado final lá na frente, que é para a guerra. Para depois ele estar apto para sempre continuar essa carreira, sempre continuar, sabendo que vai ter combate e saber que vai ter sofrimento. Sim, ele treina pensando no futuro, né? No futuro, sim. E esse é o sentido aqui em que Paulo ele deixa para Timóteo. No versículo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, ele fala no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
Então aqui, Timóteo, Paulo, diretamente ele fala, né, fortificar, né? Então ele fala nesse sentido de que para combater tem que estar fortificado e que no sofrimento tu vai ter que estar fortificado, né? Sim, tu sabe que tu vai sofrer, mas tem que estar ali fortificado. Ele fala isso como uma forma de nós nos prepararmos. Sim, né? Preparar. Então esse termo aqui que ele fala, fortificar-te, na graça, seria até mesmo a presença do Espírito Santo, né? Seria ali a certeza, a revelação que está somente em Cristo Jesus, né? Porque a gente sabe que a graça, ela traz uma revelação, ela traz um entendimento do que aquilo que está sendo feito naquele momento, aquilo que você está recebendo é algo mesmo de Deus. E trazendo sobre esse âmbito do âmbito de soldado, nessa passagem em que eu deixei uma outra oportunidade, eu trouxe o exemplo, irmão Israel, que é sobre os acontecimentos de várias guerras que ocorreram ao decorrer dos anos. A gente sabe que historicamente ocorreu, né, muitas guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e vários outros acontecimentos que são considerados também guerra, vários conflitos. Sim, confrontos também, que levaram essa questão do uso do soldado, né, de cada nação, de cada local, de cada país, para ter um resultado de domínio, né, para ter um resultado. E vemos que isso era desde o tempo de Paulo, né? Sim. Desde lá antigamente. E vemos então aqui esse âmbito, né, sobre as batalhas ali e conflitos entre territórios, dominarem um território, avançarem um território, ou até um território imenso que ainda não tinham dominado, eles queriam ter um objetivo de guerras para dominar algo que seria maior, né, resultado maior. E aqui, nesse exemplo de guerra, eu mencionava ali sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que a gente viu que aconteceu em vários dias, né? Aconteceu Sim. em vários dias, não somente isso, foi em anos, né? Sim. Ocorreu um ano e se finalizou em um ano. E no decorrer para poder acontecer tudo isso, eles se prepararam, né? Para poder executar, certamente, a convocação deles ali, certamente foi tudo planejado, foi tudo organizado, e eles começaram a se estruturar, a se preparar, a ter essa capacidade então de estar apto ali para estarem na guerra. É tanto que ocorreu essas guerras e trouxe então um resultado que foi mundial, né? Sim. Que foi um resultado que aconteceu não somente em locais próprios ali, mas ocorreu quase em todo o mundo, né? Eles foram avançando em vários outros locais, outros países. Então, essa questão da guerra, né, para eles estarem ali preparados, esses soldados, a gente trazendo esse exemplo mais historicamente, que já ocorreu, eles se prepararam sabendo que poderia acontecer alguma coisa, né? Uma dificuldade. Poderia ter, certamente ali no combate teria a questão do sofrimento também. Sim. Né? A gente sabe que de modo geral, várias mortes ocorreram, né? Sim, soldados. Muitas mortes. E eles de certa forma, iam para a guerra sabendo que tinha a possibilidade de eles não voltarem. Né? Sim. Então, o resultado que eles teriam, eles já tinham a certeza, né? Eles já tinham um conhecimento geral do âmbito do que era se formar como um soldado, né? Para se preparar para a guerra. E aqui, Paulo, ele deixa essa questão para Timóteo, para o jovem Timóteo ali. E no versículo 2 ele fala assim: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." Aí versículo 3, "Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus." Então, irmão Israel, aqui ele traz a questão dessa preparação. Sabendo que quando tu está fortificado, quando você está ali preparado mesmo,
sabendo que você tem que estar sempre se preparando para novas batalhas, para novos combates. E interessante isso, né? Porque o soldado, ele não treina só um dia e acabou. Ele sempre tem que estar treinando. Sim. E a gente sabe, né, que tem conhecimento do Exército Brasileiro ou até outro quartel de outra nação, eles treinam todos os dias. Então é constante. Eles treinam ali, eles se fortificam sempre. Então aqui ele traz esse sentimento, esse lado de se fortificar sempre. Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo. Aleluia. E ali ele fala no versículo 12, então, para que quando chegar outros que começarem então a se alistar para essa guerra, para começar a se preparar. Para começar a se preparar. Aqui, da mesma maneira em que Paulo ele foi instruído através de muitos testemunhos, e isso que eu queria já chegar aqui junto com os irmãos, a questão do testemunho. E ele foi passando então isso para Timóteo, e Timóteo também ele teria essa oportunidade de trazer para aqueles que estavam começando, e que ele fala aqui. E isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, essa questão do alistamento, quando começa ali então a entrar nessa questão de se preparar para a guerra, esse é o objetivo de um soldado em um quartel, em um exército. Aqui ele fala sobre essa questão daqueles que já estão, eles devem ajudar o outro, né? Sim, passar as experiências. As experiências, passarem ali as estratégias, até mesmo a questão, muitas vezes uns já começaram e já fizeram missões, já fizeram várias experiências, oportunidades de ir para uma missão que traz essa questão de conflito. E aqui ele fala que para Timóteo que ele recebeu isso antes de estar, né, nos caminhos de Deus. Paulo ele recebeu aqui, e o que de minha parte eu vejo através de muitos testemunhos. Então ele recebeu vários testemunhos de homens de Deus ali, soldados ali, que eles estavam na mesma questão. Que vieram antes dele. Que vieram antes deles. E aqui ele fala que eles também sofreram essa questão do combate, essa questão do sofrimento no lado espiritual. Então aqui ele fala sobre essa questão da descendência daqueles que estavam atrás, né? Daqueles que já passaram, daqueles que já eram profetas, que foram profetas de Deus. E aqui ele fala para Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então ele fala dessa questão do testemunho. Esse testemunho que eu estou passando para ti, esse testemunho que eu estou passando para eles, ali para a igreja, né? Ali no caso, ali na cidade, ali naquele local ali da igreja, ele queria passar essa questão, né? Aquilo que eu estou passando para vocês é a graça de Deus, né? Que eu recebi e vocês irão receber também. E vocês também, quando receberem, passem para os outros. Passem para os outros, para eles estarem ali da mesma maneira, sabendo que vão ser fortificados não de uma maneira humana, mas pela graça de Deus. Sim, e interessante que nesse passar adiante vai cada vez se acumulando mais testemunhos e experiências, né? Sim, sim. E então ele traz esse âmbito de testemunhos, essa questão do testemunho, quando você tá ali sabendo que tu tá numa dificuldade, tu tá num problema ali e tu avança, aquela pessoa que tá vendo você ali avançando, tu tá tornando ela também a estar na mesma visão. Sim. Ali no combate, ali no sofrimento, ali muitas vezes pode até perceber que o irmão ali ele está em uma dificuldade, mas ele está olhando lá na frente, ele está buscando, ele está orando, ele está jejuando, está lendo a palavra para avançar mais, e isso é um testemunho para ti, você vai receber aquilo. Então ele está deixando testemunho de um soldado, de um guerreiro de Deus, para você também se fortificar na graça de Deus. Sim, você acaba tanto sendo influenciado quanto influenciando, né? Sim. Pelos testemunhos. E aqui ele fala, passa para os fiéis, passa para os idôneos, para eles instruir até os outros que virão ainda.
Então ele fala até mesmo aqueles que são idôneos, aqueles que ainda não têm muito total conhecimento, eles vão ter a capacidade de passar para outros, através do testemunho deles. O início de um testemunho para outros soldados de Cristo. Aleluia. E aqui no versículo 4, é que ele fala, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então aqui Timóteo ele fala sobre a questão da guerra que a gente já mencionou, né? Os soldados eles estão ali com um objetivo. Os soldados ali eles estão com o âmbito de ter um resultado, aquilo que foi colocado para eles ali, até mesmo os seus generais ali que estavam na frente, eles só dessa maneira aqui como foi ganhado em outro local, vocês vão receber e vocês vão avançar. Sim, e outro detalhe interessante aqui no versículo 4 é que ele diz que o soldado, ele faz isso, ele luta não para se auto-agradar ou para se auto-eleger, né? Sim. Mas a fim de agradar aquele que o alistou. Sim. Aleluia. Então esse é o resultado, esse que é o nosso objetivo como soldado de Cristo. Saber que vai vir, como ele coloca ali, o combate da fé. Tu vai olhar sempre aquilo que pode acontecer lá na frente, né? O combate está vindo, mas tu está enxergando que tu pode avançar. E no sofrimento que tu está vendo que é por Cristo, né? Como ele coloca, aquele que o alistou, o próprio Senhor Jesus Cristo nos alistou, para estarmos aí a cada dia sabendo da dificuldade, sabendo que vamos ter sofrimento, mas Cristo ele foi o maior exemplo. E é isso que ele vai deixar nos outros versículos. Descendente de Davi, ele vai deixar também um incentivo para toda geração até chegar em Jesus Cristo. Então vamos seguir mais adiante, amém? Aleluia. Aleluia. E aqui ele fala sobre a questão, né, de atleta, ele fala sobre lavrador, ele deixa esses exemplos assim, ó. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas essas coisas. Então aqui ele já estava mostrando ali a Timóteo a certeza de que em qualquer outra área eles têm um objetivo, né? Aqui, sim, como ele coloca, o próprio atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, o atleta, como a gente sabe, né? O atleta, em alguma competição, ele tem normas, ele tem regras. E ele traz esse âmbito como um soldado. O atleta, ele se prepara como um soldado. E esse versículo aqui, ele, de certa forma, serve como consolo, né, para o soldado de Cristo, porque ele também mostra que há, de certa forma, uma recompensa. Sim. Para aquele que milita, para o atleta, para o lavrador. Sim, então ele mostra aqui aquilo que seria a resposta do versículo 4, a não se envolver com as coisas da vida. Aleluia. Amém? Então o caminho que nós iremos percorrer, você irá percorrer, muitas vezes você pensa, estou passando uma dificuldade, um combate, um sofrimento, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo capacitando, né? Te dando graça, te dando graça, te dando graça, e você vai avançando. E você vai não se envolvendo em coisas dessa vida, como até mesmo parar de orar, parar de fazer alguma coisa, não. A própria graça vai te dar esse entendimento desse objetivo, né? Como ele coloca aqui, esse objetivo. Então, o soldado que ele quer sempre resultar é esse objetivo, satisfazer o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos preparou, que nos capacitou para estar na frente da sua obra, estar avante até nós irmos para o arrebatamento da igreja, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui ele mostra esses dois exemplos, ele traz esse exemplo como resposta do versículo 4, eu entendo assim, que ele coloca isso, o atleta, ele coloca o lavrador. Sabemos que o lavrador ele tem também um objetivo, né, de plantar e de colher, né? Mas nesse plantar e colher ele tem que regar, ele tem que cuidar, ele tem que fortificar ali a sua planta, ele tem que fortificar ali a semente para poder ela germinar e ter uma árvore e no resultado ter os frutos, né? Há um processo, né? Há um processo. Tudo isso.
E aqui ele coloca, né, participar dos frutos, do resultado. E aqui ele, no versículo 7, ele deixa: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então ele fala que o próprio Senhor, ele vai, com esses exemplos, com esses testemunhos, com certeza, a ação do Senhor, a ação do Espírito, esta graça, ela vai dar compreensão de todas essas coisas. E até porque algumas vezes vai ter coisas que nós não vamos entender, né, de início. Sim. Mas aí o próprio Senhor vai nos dando entendimento. Glória a Deus. E no versículo 8 adiante, ele fala então sobre essa questão do testemunho de tantos outros profetas e tantos, até mesmo ali ele mostra ali Davi, no versículo 8, peço que o irmão leia. Aleluia. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Aleluia. Então, aqui ele fala sobre Jesus Cristo, o testemunho, né? O maior testemunho que nós temos de ter ressuscitado dentre os mortos, e nós temos a certeza que esse combate até o fim, ele traz um resultado. Aleluia. Aleluia. E aqui ele mostra que da sua descendência, a gente vê que aqueles que eram descendentes até chegar ao próprio Senhor Jesus Cristo, eles foram ali combatendo, eles foram ali sempre nesse combate na fé, sempre no sofrimento, com o objetivo de levar o povo sempre em direção à direção de Deus. É tanto que o próprio Senhor Deus, ele, na época em que ele estava conduzindo seu povo, sempre protegendo. Sim. E sempre o líder, ele, Moisés, ele tinha um objetivo, né? Então tem toda essa descendência. A gente sabe que tudo foi direcionado por Deus. E eles estavam ali no sofrimento, estavam ali no combate, sabendo das dificuldades e problemas. Mas o objetivo deles era sempre avançar, guiados com o objetivo que estava em Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui ele mostra, né, descendente de Davi, o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que ali fala no capítulo 1, toda a genealogia de Jesus Cristo, né? Ali fala todo o intervir do início até chegar em Jesus Cristo. Tudo mostra ali que foram guerreiros, né? Sim. Que foram guerreiros antes mesmo de chegar ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eles eram guiados, né? Falavam com o próprio Senhor Deus. Eles tinham a intimidade. E eles avançavam, eles sempre avançavam. A gente sabe que tem muitos outros exemplos daqueles que eram descendentes, que passaram por dificuldades. Sim. Que passaram por combates. Aqueles que guiavam o povo de Israel também passaram por dificuldades. E os que vinham depois pegavam esses testemunhos de dificuldades. Sim, assim. Então essa passagem aqui que é o resultado, né? O testemunho. Sim. Até chegar ao próprio Senhor Jesus Cristo, que deixou esse testemunho para a gente. Não somente para a gente, mas antes da gente os discípulos, e que a gente vê aqui os discípulos trazendo esses exemplos para a nossa vida do dia de hoje. Aleluia. Esses grandes testemunhos em que Jesus Cristo deixou, depois ali do Novo Testamento mostra ali todo o proceder do próprio Senhor Jesus Cristo até a ressurreição. E ali fala, depois em seguida, das ações ali que ele recebeu o Espírito Santo. E ali foi passando todo esse testemunho até hoje nós estamos na presença do Senhor. Recebendo esta graça através dos testemunhos daqueles que seguiram a Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus. Que ele fala que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos através desse objetivo, né? Ele fez o objetivo, aquilo que o próprio Senhor Deus ele tinha sobre a sua vida. Então, tem uma passagem que fala, né, que faça conforme a tua vontade. Né? Que faça conforme a tua vontade. Eu vou estar perseverando até o fim. Ele estava buscando agradar ao Pai. Né? Agradar ao Pai, esse era o objetivo. Mesmo sendo Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo veio aqui para essa terra, né, que tem sofrimentos, que tem combates no mundo espiritual, mas ele avançou. Aleluia. E no versículo 9, ele fala: pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada.
Então aqui a palavra do Senhor fala que pode nós termos problemas, pode ter dificuldades, mas a palavra de Deus permanece fiel. Aleluia. Aquilo que nós estamos ali passando a dificuldade, passando problema, mas nós estamos firmes na palavra do Senhor. Pode nós estarmos em uma dificuldade, nós iremos avançar nessa dificuldade, porque a palavra de Deus ela permanece não presa, não limitada nessas dificuldades e problemas, mas ela traz o resultado, porque ela é uma palavra que é eficaz. Amém? Aleluia. Aleluia. E aqui ele fala, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E aqui ele fala no versículo 11, 12 e 13, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez não negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Então aqui traz o nosso objetivo geral, né? Nosso objetivo de quando nós então renunciamos essa decisão. Aqui ele fala, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseverarmos com ele, reinaremos. E se nós negarmos, que é algo que pode acontecer, ele por sua vez não negará. Então é um resultado, né? A gente sabe que traz um resultado isso. É a ação e o resultado. Uhum. E aqui ele fala, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel. Então a palavra de Deus ela permanece sempre fiel. Aleluia. Então nós somos... Ele queria passar essa sujeição para Timóteo, para ele permanecer sempre na presença do Senhor. Amém? Aleluia. O irmão Israel vai deixar também uma passagem juntamente Glória a Deus. para concluirmos, né, essas duas passagens que nós iremos tratar hoje, e em seguida nós estaremos fazendo algumas orações. Glória a Deus. Bom, vou ser breve, né? Porque o nosso tempo está meio apertado, mas enfim, vai ser só uma breve reflexão. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui então, meus irmãos, nós vemos o escritor de Hebreus, aleluia, ele nos mostrando, assim como Paulo havia mostrado aí que o irmão leu, que o soldado ele tem um objetivo. Aqui o escritor dos Hebreus nos mostrando qual deve ser o objetivo do cristão, aleluia. Qual deve ser o foco do cristão, que é Cristo. Sim. Aleluia. E hoje em dia, irmão Mateus, como o inimigo tem lutado para tirar esse nosso foco? Lutado para tirar o foco dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Muitas vezes ele começa até a tentar tirar o foco das crianças. Sim. Através de todos os seus instrumentos que ele tem, que ele pode usar, né? E nós vemos então que o nosso foco deve ser Cristo. Por que Cristo? Porque ele venceu o mundo. Aleluia. Porque ele se fez carne, ele sofreu as mesmas dificuldades que nós estamos sofrendo, e até pior. Aleluia. Ele sofreu. E mesmo assim ele venceu o mundo. Porque muitas vezes, irmão Mateus, porque acredito que tenha pessoas que ficam, podemos dizer que usando como foco um irmão seu, um irmão na fé que vê ali que está sempre jejuando, sempre orando, e aí tem aquele irmão como foco. Só que aquele irmão Mateus, ele é como nós, ele é falho assim como nós. Então ele pode acarretar de ele acabar tropeçando, dele acabar falhando e nós nos decepcionarmos. Aleluia. E nós nos desanimarmos. Então aqui o escritor dos Hebreus ele fala: tenham como foco Jesus Cristo. Porque ele venceu o mundo. E nós vemos aqui no versículo 3, aleluia, o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Então, se nós tivermos Jesus como nosso foco, se nós soldados de Cristo tivermos como Jesus o nosso foco, nós não vamos nos enfraquecer, nós não vamos desfalecer, nós não vamos desanimar. Aleluia. E nós vamos vencer o mundo. Sim. Glória a Deus. Então o nosso foco ele tem que estar sempre em Jesus Cristo. Como o próprio Paulo ele começou ali na sua conversa, no seu assunto com Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Então, para finalizarmos, né? Então essa é a palavra que queremos deixar para os irmãos, né, irmãos? Aleluia. De sempre avançarmos com foco em Cristo Jesus, fortificando na graça, esta graça que é salvadora, que é divina, que é muito, está sendo muito mencionada nos cultos, né, sobre a graça de Deus, sobre esse resultado que a graça de Deus ela traz para um jovem, que ela traz para o irmão, para a irmã, para uma família. Aleluia. Então ela traz um resultado que é surpreendente e com certeza nós iremos avançar com Cristo, amém? Aleluia. Amém. Nesse momento vamos estar orando, né? Antes de encerrar, faltam aproximadamente 5 minutos. Então vamos estar fazendo uma oração e depois em seguida nós estaremos encerrando. Aleluia. Se você puder também orar juntamente conosco, vamos estar orando e encerrando essa programação. Senhor Deus e amado Pai, Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Te louvamos, Senhor, por mais esta tarde que nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, ao este irmão que está acompanhando, esta irmã, este jovem, Senhor, que está, Senhor Deus, acompanhando. Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, que foi mencionada hoje, fala, Senhor Deus, sobre essa questão, Senhor, de nós, Senhor Deus, cada vez nos fortificarmos em Ti, de nós sempre termos, Senhor Deus, o foco em Ti, Senhor. Deus, pois Tu és, Senhor Deus, o maior exemplo para a nossa vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, assim pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a Tua juventude mais e mais, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre a vida deste irmão que acompanhou, Senhor, sobre a vida, Senhor, desta irmã. Deus, Pai, assim pedimos, Senhor, da mesma maneira, nós viemos dar um bom testemunho, Senhor Deus, que nós viemos, Pai, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos sujeitando cada vez mais na Tua presença, para que aqueles que estão chegando, aqueles que estão, Senhor, cada vez mais, Senhor Deus, com o objetivo também, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, na Tua presença, venham receber, Senhor Deus, e passar para outros, Senhor, e outros, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que te pedimos, Senhor, vai ajudando, abençoando a Tua igreja, Senhor, para estarmos cada vez mais, Senhor, com foco em Ti, Senhor. Pai, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, nesta tarde, cada um que esteve, Senhor, cada um que esteve acompanhando, Senhor. Deus, abençoa a sua vida, Senhor, durante essa semana, durante esse final de semana, Senhor Deus, na Tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, é que te pedimos, Senhor, aleluia, e te agradecemos por mais esta programação. Em nome de Jesus. Amém. Então, faça as considerações finais. Aleluia. Agradeço a participação dos irmãos que estiveram nos assistindo até agora. Agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida do irmão Mateus. Glória a Deus. E eu acredito que seja isso. Amém. Aleluia. Que nós Amém. venhamos a buscar, a continuar com foco e a nos preparar para o bom combate. Glória a Deus. Então, a programação finaliza agora. Deixamos então com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Senhor. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Teu Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará.
transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber.